nesta manhã para celebrarmos a memória litúrgica de São Bento e, ao mesmo tempo, com muita alegria, para encerrarmos o 13º Formise Nacional, que acontece aqui na Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Esse nosso encontro, que pretendeu refletir sobre a realidade missionária nas cidades, na urbanidade, também deve nos suscitar o sentimento de levarmos tudo aquilo que aqui vivemos para as nossas realidades locais. Por isso, inflamados pelo Espírito Santo, queremos receber o arcebispo metropolitano da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, cardeal Dom Orani João Tempesta, que preside a nossa celebração, e também comemorarmos com alegria o final deste evento que marca a abertura do ano jubilar de 40 anos do Comise no Brasil. De pé, iniciemos a nossa celebração. A igreja bem feliz, unida, agradecer a Ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. Senhor, que canta com alegria, essa que busca o amor, vivencia todo dia, que vai levar salvação. Essa é a nossa missão. Fazemos parte desta igreja, que missionária é por natureza. Te damos graças por teu esplendor, seremos eco do teu grande amor. É tua igreja, Senhor, que canta com alegria, essa que busca o amor, vivencia todo dia, que vai levar salvação. Essa é a nossa missão. Batizados com teu Santo Espírito, temos certeza de tua companhia, nos dando força hoje e todo dia. É tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor, todo dia, que vai levar salvação. Essa é a nossa missão. Todo o povo serão teus discípulos e batizados com teu Santo Espírito. Temos certeza de tua companhia, hoje e todo dia. É tua igreja, Senhor, que canta com alegria, essa que busca o amor, vivencia todo dia, que vai levar salvação. Essa é a nossa missão.
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. É uma alegria podermos celebrar essa Eucaristia no dia de São Bento, para agradecer a Deus pelo 13º Formise, que está sendo encerrado no dia de hoje, pelas palestras, pelas experiências, por aquilo que pudemos viver durante esses dias aqui no Rio de Janeiro, nosso Seminário São José. Para nós é um grande presente de poder celebrar os 100 anos da reabertura do seminário com esse evento, e também para a nossa arquidiocese, que vive seu segundo sínodo arquidiocesano sobre as missões. Um grande presente que recebemos e agradecemos, e desejamos a todos os seminaristas que participaram, assim como sacerdotes e outros, que possam experimentar cada vez mais esse ardor missionário e cada vez mais vivenciar nessa abertura também desse momento do jubileu do Comise, nos 40 anos. Minha saudação ao Dom Tarcísio, bispo de Caxias, está conosco, falará depois um pouquinho no final da missa. Dom Antônio Catelã, que já falou para vocês agora há pouco lá na palestra, aos sacerdotes, a todos os seminaristas, a todos os religiosos, enfim, a todos que viveram esses belos momentos. Vivamos intensamente essa ação de graças, essa bendição ao Senhor, pedindo ao Senhor cada vez mais, como São Bento tenha o discernimento para encontrar os caminhos melhores para viver a nossa vida de fé no atual momento da nossa sociedade mundial, nacional e local. Iniciemos com o nosso ato penitencial, a celebração desta Eucaristia. O Senhor Jesus, que nos convida à visita da palavra da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que constituístes o abade São Bento, preclaro mestre na escola do serviço divino, concedei, nós os pedimos, que nada antepondo ao vosso amor, corramos de coração alegre e generoso no caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Oséias. Assim fala o Senhor: quando Israel era criança, eu já o amava, e desde o Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. Imolavam aos Baals e sacrificavam aos ídolos. Ensinei Efraim a dar os primeiros passos. Tomei-o em meus braços, mas eles não reconheceram
que eu cuidava deles. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança ao colo, e rebaixava-me e dá-lhes de comer. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Não darei largas à minha ira, não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus, e não homem, o santo no meio de vós, e não me servirei do terror. Palavra do Senhor. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentai, despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus e observai, visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a e ao rebento que firmaste. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Convertei-vos e credes no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Convertei-vos e credes no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, aleluia, aleluia.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem o direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para receber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, sai daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, a cidade de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, caríssimos irmãos e irmãs que nos ouvem pela Rádio Catedral, nos veem pela Web TV Redentor, ou nos acessam pelas páginas do Facebook e canal de YouTube que transmitem a missa de ação de graça pelo 13º Formise, Formação Missionária de Seminaristas, que está se concluindo nesse dia de hoje, aqui no Seminário São José, e o fazemos da Igreja de São Pedro. Nós, meus irmãos e irmãs, queremos agradecer ao Senhor, como já disse no início, por essa oportunidade de sediar durante esse 13º Formise, tanto no seminário como na arquidiocese, e pedimos ao Senhor que todo esse espírito missionário, esse ardor missionário, possa contagiar ainda mais todo o nosso seminário e nossa arquidiocese também. A palavra de Deus que nós ouvimos agora do Evangelho da Bem de Oséias, nos falam, de um lado, justamente a missão daquele que vai em missão, por onde passar, anuncia o reino de Deus, vão despojados de tudo, apenas com o anúncio da boa notícia, levando a paz. Quem aceitar essa paz estará lá, se não volta para vocês, e se não quiserem, sacudir a poeira e vão para outro lugar para anunciar o Evangelho, anunciar a boa notícia. O missionário é alguém livre, despojado e na liberdade, os filhos de Deus, e que vai anunciando uma notícia que leva à salvação, como lembrava a primeira parte da leitura do Evangelho, levando salvação, vida às pessoas. E isso o faz porque, como lembra aqui a leitura de Oséias, ele faz experiência desse amor de Deus. Eu amei Efraim, amei Israel, mas eles resolveram sempre esquecer-se disso. Nós somos chamados a fazer com que nós experimentemos esse amor de Deus, como fala a leitura de Oséias, para não sermos infiéis
ao Senhor que nos chama a anunciar a boa notícia para todos. O coração cheio de Deus, que experimenta na sua vida como Deus o ama, não vai cultuar os falsos deuses, ou então os ídolos, as idolatrias que aparecem a cada momento, mas vai com toda a liberdade, transparência, disponibilidade e abertura andar pelos caminhos do Senhor. E é bem isso, caríssimos irmãos e irmãs, que depois desses dias todos, falamos justamente das periferias existenciais e geográficas que nós somos chamados a atingir e poder fazer aparecer na cidade o rosto de Deus que habita na cidade. Nós somos chamados a ter esse coração de tal maneira entusiasmado e como cristãos, depois futuramente como sacerdotes, possamos vivenciar cada vez mais a alegria de sermos amados pelo Senhor, de experimentar esse amor e acolher em nossa vida, não rejeitá-lo, como lembrava e reclamava Oséias, e ao mesmo tempo que nós possamos passar pelo mundo, e esse peregrinos da esperança que nós preparamos para viver nesse próximo ano do jubileu, é também essa oportunidade de passar pelo mundo fazendo o bem, como bem recorda a primeira parte do Evangelho, e ao mesmo tempo confiando na força da palavra de Deus, na boa notícia que se leva às pessoas para que possam ter seu rosto, sua vida, sua história iluminada, e experimente também as pessoas o amor de Deus, e que nós, nesse despojamento de tudo, nós somos cada vez mais testemunhas de levar a paz e também ver a liberdade para quem aceita acolher, né, poder anunciar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso não vai contra as culturas da região, nem tampouco contra a liberdade religiosa. Nós estamos chamados a dialogar com todos, a dialogar com as várias culturas também, mas não podemos deixar de testemunhar aquilo em que nós acreditamos, aquele que é a nossa vida e que nós queremos testemunhar. Por isso mesmo, ir de 2 a 2 para testemunhar a fraternidade, o amor mútuo, levando o testemunho de encontro com Jesus Cristo às pessoas. É bem a missão dos cristãos no meio do mundo, no meio da sociedade. Mundo tão polarizado como o atual, cheio de violências e guerras, tanto no mundo como no Brasil, como na cidade, como aqui também. Nós somos chamados cada vez mais a ter essa experiência desse amor que nos envolve e de tal maneira ver esse entusiasmo e ardor missionário que nós passemos peregrinando por esse mundo, onde quer que nós andemos, seja em nossa família, em nossa comunidade, seja quando nós programamos uma missão, como temos agora, esse final de semana na região de Sepetiba e Nova Sepetiba, mas sempre ter o coração disponível para poder servir, para poder testemunhar em quem nós colocamos a nossa esperança, a nossa vida e a quem nós seguimos e a quem nós anunciamos Jesus Cristo, nosso Senhor. Desejo que esses tempos aqui no Rio de Janeiro, esses nossos irmãos seminaristas, junto também com o pessoal das Pontifícias Obras Missionárias, a União Missionária, possam, junto com os sacerdotes, possamos aí ter essa experiência de podermos refletir e ter o coração ainda mais cheio de ardor para viver isso em nossa vida enquanto cristãos e enquanto padres na sociedade, no mundo de hoje. E que essa experiência de ver, que também a cidade e nós vivemos num mundo urbano como o de hoje, tem essa necessidade da missão dos missionários, da missionariedade, já que a maioria do povo brasileiro vive nas cidades e nós somos chamados a estar presentes nas periferias, tanto geográficas como também existenciais, que são muitas, para poder levar a vida e levar a cura que vem de Jesus Cristo, como recordo do Evangelho, a todas as pessoas. Ao agradecer a Deus por esse momento, peçamos também ao Senhor que nos deu o dom desse ardor que se revitaliza cada vez mais, que torna diferente a nossa vida e a nossa presença na sociedade. A todos e a todas que estiveram presentes e participaram, que o Senhor possa continuar cada vez mais levando adiante na sua bela e importante vocação e missão. Irmãos e irmãs, reunidos para celebrar os mistérios da nossa redenção, roguemos ao Deus Todo-Poderoso
que o mundo inteiro seja lavado na fonte de toda a bênção e toda a vida. Nossa resposta será: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, que tenhamos ânimo e coragem para enfrentar os desafios da ação evangelizadora de nosso cotidiano, especialmente no atendimento pastoral das diversas periferias que encontramos, para que todos possam fazer parte do banquete, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que Deus suscite em cada futuro presbítero e em todo cristão e cristã a consciência de sua própria vocação batismal, para que sejamos todos colaboradores de Cristo no cumprimento da missão do Pai para a Igreja, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos primordialmente por nossa evangelização de base, para que possamos integrar em nossa formação presbiteral a missão como valor significativo de nosso caráter cristão e vocacional, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus, gerador de vida e esperança, que tudo canta em teu louvor, fazei que sejamos homens e mulheres capazes de servir sem medo, espaços de evangelização presentes nas periferias geográficas e existenciais, sendo presenças vivas de Jesus, e que o Espírito Santo, protagonista da missão, nos inspire a sermos anunciadores do reino de Deus, da paz e da justiça, acolhendo os pobres e todos aqueles que precisam de reconhecer como habitação de Deus, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que todos tenhamos consciência, com os olhos abertos e fixos em Jesus, de uma igreja cuidadora, levando a boa nova a todas as criaturas, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que, a exemplo de São Bento, cuja memória hoje nós celebramos, possamos discernir os sinais dos tempos, procurar a Deus acima de tudo e testemunhar pela vida que no começo do caminho da conversão parece estreito, mas que com a caminhada se alarga para podermos ser cada vez mais servidores na escola do serviço do Senhor. Rezemos ao Senhor. Sede propício, ó Deus, às súplicas de vosso povo, para que sem demora alcancemos de vossa bondade o que por vossa inspiração pedimos cheios de fé, por Cristo nosso Senhor. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Flores, espinhos, dor e alegria, mas mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. A vida nova, nova família que celebramos aqui tem lugar. Tua bondade vem com fartura, é só saber reunir, partilhar. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor.
mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. A vida nova, nova família que celebramos aqui tem lugar. Tua bondade vem com fartura, é só saber reunir, partilhar. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Orar, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a sua santa Igreja. Senhor, olhai com bondade as oferendas que vos apresentamos na festa de São Bento. Concedei que, imitando o seu exemplo, busquemos somente a vós e, no vosso serviço, mereçamos alcançar os dons da unidade e da paz por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Demos graças ao Senhor nosso Deus. nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Na Assembleia dos Santos vós sois glorificado, e coroando os seus méritos exaltais os vossos próprios dons. Com a sua vida nos dais um exemplo, em sua comunhão um laço de amor fraterno, e por sua intercessão um auxílio. Assim, confirmados por tão grandes testemunhas, corremos vitoriosos para o combate que nos é proposto, a fim de alcançarmos com eles a imperecível coroa da glória por Cristo Senhor nosso. Por isso, com os anjos e arcanjos e a imensa Assembleia dos Santos, entoamos o hino da nossa glória cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Na
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Pedro, São Bento e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz.
ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Tendo recebido o penhor da vida eterna, nós pedimos humildemente, Senhor, que, seguindo os ensinamentos de São Bento, permaneçamos fiéis em vosso serviço e amemos os irmãos com caridade ardente, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dorani nos pediu que pudéssemos também dizer uma palavrinha aqui nesse encerramento. Era nosso desejo participar da missa de abertura, mas surgiu uma situação que me impediu. E agradeço a Deus a possibilidade de poder estar concelebrando nesta Eucaristia de encerramento do Formise. Então, a nossa gratidão a Dorani, ao nosso querido Dom Catelã, e na pessoa da irmã Regina, a nossa gratidão a toda a equipe do POM e a vocês, caríssimos seminaristas. Enquanto o Dom Catelã fazia sua densa reflexão, e foi intensamente aplaudido, porque vocês perceberam essa densidade. Aqui fora ele brincava que o aplauso talvez fosse porque foi breve. Não, foi breve sim, e profundamente densa. E enquanto ele fazia suas reflexões, eu dirigi uma prece a Deus, dando ação de graças pelos dons que ele concedeu a Dom Catelã, dons que permitem a ele prestar um grande serviço à Igreja, quer aqui no Regional Leste 1, quer no Brasil e quer, inclusive, na Igreja Universal. E enquanto ele fazia as suas reflexões, especialmente quando ele partilhou a experiência do sínodo temático do Rio de Janeiro, que tem por tema precisamente a missão, eu me recordava de São João Paulo II, na Redemptoris Missio. Ele fez um diagnóstico da humanidade a partir da missão. E ele lembrava uma grande parte da humanidade, de pessoas que estão intensamente engajadas na vida cristã, eclesial. E ele dizia: a esses é preciso cuidado pastoral. Depois ele recordava aqueles que um dia talvez já tenham feito a experiência do encontro com o Senhor Jesus, mas se encontram talvez afastados, e ele falava então que era necessário uma nova evangelização. E depois aqueles que se encontram em situações humanas que ainda não ouviram o primeiro anúncio. Ele falava então da missão ad gentes. O Papa Francisco retomou isso na Evangelii Gaudium, e o Dom Catelã me recordava que era o número 14, e me lembrava que o Papa Francisco retoma sim, mas faz uma nuance. Essa evangelização, essa nova evangelização, ele aplica as 3 categorias. E aí a gente percebe como a Evangelii Nunciandi marca profundamente o pontificado de Francisco. E depois o Dom Catelã usava 3 verbos para nos ajudar a compreender essas 3 situações. Os que estão presentes, participando, cuidar. Os que talvez se afastaram um pouco, estão retornando, o acolher. E aqueles que ainda se encontram afastados, o buscar. Né? Então, hoje, no encerramento deste Formise, nesta data dedicada à memória de São Bento, que São Bento possa também nos exortar a orar e trabalhar pela missão, procurando assumi-la naquela reflexão muito densa e profunda do Missio Dei, profundamente relacionado com o Missio Ecclesiae. Né? E esta relação ela é irrenunciável, ela é fundamental. Então, meus queridos, e termino contando um fato que eu experimentei. Era pároco
na paróquia de Nossa Senhora da Cruz, na Venda da Cruz, lá em Niterói. É uma paróquia relativamente pequena, territorialmente falando, comparando com outras, não era tão densa populacionalmente falando, mas tinha 2 morros, o Morro dos Martins e o Morro dos Marítimos, com toda a problemática própria desse contexto. E era costume meu, aos domingos, após o batizado, visitar as famílias que batizaram seus filhos. Geralmente moravam ali no morro. Por mais simples que fosse a família, era costume que eles fizessem sempre um churrasquinho. Às vezes eu ia a 3, 4 famílias ali, visitando aqueles que eu tinha batizado naquele domingo. E um dia, numa das casas, eu pude tocar as 3 situações numa única casa. Havia ali pessoas empenhadas na vida cristã e na vida eclesial. Havia pessoas que já tiveram um certo empenho, mas agora se encontravam afastados. E existia um jovem ali de 15 anos que nem batizado era. Então, meus queridos seminaristas, certamente vocês terão na vida de vocês a possibilidade de fazer sempre também essa experiência num único local, dessas 3 situações. Aí, com a graça de Deus, que a gente possa, que vocês possam ali conjugar esses 3 verbos: cuidar, acolher e buscar. Então, muito obrigado e coragem e força, hein? Nós estamos com o coração inflamado de alegria e ardor missionário, porque durante estes dias vivenciamos momentos fortes e significativos para a formação missionária. Eu tenho certeza que todos nós estamos encantados e maravilhados por cada fala, conferência, testemunho e reflexão. Então, cabe neste momento rendermos graças a Deus por nos conceder esta experiência enriquecedora. A Comissão Nacional dos Comizes, o Comize Brasil, agradece ao cardeal Dom Moreni João Tempesta e à Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro por acolher com carinho o 13º Formize. Agradecemos às Pontifícias Obras Missionárias e à irmã Regina e aos secretários, Padre Rafael, Padre Genilson e irmã Vânia, pela presença, ajuda e amizade. Agradecemos ao Seminário São José e ao seu reitor, Padre Cônego Jorge, que se dedicaram ao máximo para nos ajudar e a termos uma boa formação. Agradecemos ao Padre Jorge Vasconcelos por acolher de coração aberto este Formize e por sua dedicação. Agradecemos ao Comize Leste 1 e sua coordenação. O Espírito Santo usou vocês como instrumento para a realização e a organização deste evento. Agradecemos ao Santuário do Cristo Redentor e ao Padre Omar, que nos deu a bela oportunidade de celebrar aos pés do Cristo Redentor. Agradecemos a Dom Ricardo, que veio para presidir a Santa Missa de abertura dos 40 anos do Comize Brasil. Agradecemos aos seminaristas deste seminário e às irmãs do Instituto do Bom Conselho, que trabalharam incansavelmente dia e noite para nos acolher da melhor forma possível. E eu tenho certeza que foi da melhor forma possível. Queridos irmãos e irmãs, com este Formize, nós damos início ao ano jubilar dos 40 anos do Comize Brasil. Este momento é uma oportunidade única para refletirmos sobre nossa trajetória e celebrar nossas conquistas e renovar nosso compromisso com a missão que nos foi confiada. O Comize Brasil, em sua caminhada, tem animado, formado e articulado a ação missionária de seminaristas diocesanos
e alunos das casas de formação religiosas. Ele existe para fomentar no coração daqueles que estão em processo de formação a consciência da missão como identidade do cristão, favorecendo uma sólida espiritualidade e formação missionária que nos torne capazes de enfrentar os desafios da ação evangelizadores da Igreja na pastoral, na evangelização e na missão adigentes. Esse foi o pensamento do padre Fábio Berdagnoli, missionário comboniano que idealizou o Comise para o Seminário Maior Interdiocesano Sagrado Coração de Jesus, no Piauí, com o intuito de despertar nos seminaristas o sentido, a abertura e o desejo de lançar-se sempre mais na missão. O Comise Brasil tem formado presbíteros com ardor missionário, fazendo da igreja uma igreja sempre mais e cada vez mais em saída. O ambiente propício e convidativo, como nos pede Jesus, para fazer da sua igreja um lugar de acolhimento, amor, esperança e oração. Ao longo dessas 4 décadas, o Comise tem sido um farol de luz, irradiando fé, caridade e solidariedade. Hoje, aqui, nesta igreja de São Pedro, no Rio de Janeiro, nós queremos novamente confirmar o nosso amor e a nossa grande intuito de nos lançar em missão. Que este ano jubilar seja um tempo de renovação espiritual, de aprofundamento de nossa fé e da expansão de nossas obras de amor. E para celebrar com ânimo e como o ápice dos 40 anos do Comise Brasil, o 5º Congresso Missionário Nacional de Seminaristas acontecerá em Teresina, no Piauí, entre os dias 21 e 27 de julho de 2025, tendo como tema Discípulos Missionários da Esperança e o lema Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então, meus queridos irmãos seminaristas, em julho do ano que vem, nós nos encontramos no Piauí. Muito obrigado. No final da Santa Missa, o canto final será então o hino dos 40 anos do Comise Brasil. Mas agora também queremos fazer a leitura do telegrama do Papa, da Sua Santidade, o Papa Francisco, para o nosso Formise. Informado da realização da 13ª edição da formação missionária de seminaristas, do dia 8 ao dia 11 de julho, no Rio de Janeiro, o Papa Francisco saúda cordialmente os organizadores e participantes deste encontro, desejando que cresça em todos o ardor missionário e o compromisso com o anúncio do Evangelho. Sua Santidade deseja igualmente que esta formação possa renovar em cada um o chamado vocacional, recordando que para poder anunciar o Senhor aos demais, é necessário, em primeiro lugar, segui-lo, como penhor de abundantes favores celestiais, e por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, o Santo Padre concede de bom grado a bênção apostólica a todos, pedindo que não deixem de rezar por ele. Cardeal Pietro Arolim, secretário de Estado, com cordial respeito e profunda estima, agrego minhas felicitações e me uno em oração com o povo de Deus, confiado ao seu zelo pastoral. De Vossa Eminência Reverendíssima, Jean Batista de Quatro, Núncio Apostólico.
Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, ao encerrarmos o 13º Encontro Nacional de Formação Missionária para Seminaristas, meu coração transborda de gratidão. Quero expressar minha profunda gratidão a cada um de vocês que compartilhou deste momento sagrado, enriquecendo a nossa jornada espiritual e formativa. Primeiramente, agradecemos a Deus, nosso Pai Celestial, por sua presença constante e sua orientação durante este encontro. É Ele quem nos convoca para as periferias geográficas e existenciais, onde ressoa o chamado para testemunhar que verdadeiramente Deus habita a cidade. Agradeço de coração ao cardeal Urani João Tempesta e a todos os bispos aqui presentes por sua visão e apoio pastoral. Ao cônego Padre Jorge André por nos abrir as portas deste espaço formativo para acolher nossas orações e aprendizados. Quero também pedir desculpas por qualquer falhas ou imprevistos que possam ter ocorrido. Saibam que cada detalhe deste encontro foi planejado com amor e dedicação, e qualquer erro não diminui o nosso esforço conjunto em buscar a excelência na formação dos futuros pastores da nossa igreja. Nosso agradecimento se estende à equipe das Pontifícias Obras Missionárias, liderada pela nossa irmã Regina, cujo apoio foi crucial para a realização deste evento. É um reconhecimento especial ao seminarista João Vitor e a todos os seminaristas que, com zelo e entusiasmo, participaram ativamente e contribuíram para o sucesso deste encontro. Um agradecimento especial é devido aos nossos conferencistas, que com a sua disponibilidade e sabedoria enriqueceram tremendamente a nossa experiência. O conhecimento e as perspectivas que compartilharam são de valor inestimável e contribuíram significativamente para a formação missionária dos nossos seminaristas. Sua dedicação de compartilhar a sua experiência, seus insights, não apenas nos educou, mas também inspirou todos nós a buscar uma compreensão mais profunda da nossa vocação missionária. Caros seminaristas, ao regressarem às suas dioceses, aos seus seminários, levam consigo a chama do amor e do serviço que lhe foi reacendida. O Cristo de braços abertos agora abraça cada um de vós. Que a exemplo desse Cristo, bom pastor, inspire cada um de vocês a serem verdadeiros missionários do Evangelho, não apenas com palavras, mas através de ações que refletem a presença de Deus nas vidas daqueles a quem vocês irão servir. Que a nossa despedida hoje seja apenas um breve logo, pois esperamos que os laços formados e fortalecidos aqui continuem a crescer. Que o Espírito Santo renove em cada um de nós a coragem e a paixão para proclamar o Evangelho com as nossas vidas. Esperamos que este encontro, com os corações aquecidos, não apenas pelas inspiradoras conferências que tivemos, mas pela fraternidade e pelo amor que nos uniu, a que nos encontremos novamente. Mantenham a fé, continue a jornada e saibam que em cada canto desta grande cidade e em todas as periferias da nossa existência, Deus habita entre nós. Sejam todos abençoados e que a paz de Cristo os acompanhe. Com gratidão e bênçãos, acolho o nosso muito obrigado por cada um de vocês. Eu saúdo de modo particular Dom Urani, Dom Catelã e Dom Tarcísio, mas também com muito carinho o Padre Jorge e Padre Jorge, que nos acompanharam também durante esses dias.
Eu não vou repetir todos os agradecimentos, não vou fazer uma fala muito longa, mas eu gostaria de começar dizendo: de graça recebestes, de graça deveis dar. Essa é a palavra uma das palavras que o Senhor hoje diz aos discípulos que Ele envia. A gratidão por aquilo que nós recebemos e o desejo de dar gratuitamente aquilo que recebemos. Nesses dias, como discípulos missionários, discípulas missionárias, nós tivemos a possibilidade de nos reencontrarmos, de nos ouvir, de fazer festa, de contemplar a realidade iluminada pela palavra de Deus e de nos sentirmos também enviados para a missão, enviados para as nossas cidades e enviados fazendo esta profissão de fé. Eu creio que Deus habita a cidade. Eu creio que Deus me precede lá onde Ele me envia, para que a minha presença ajude as pessoas a reconhecerem a presença de Deus que já está no meio do seu povo. De graça recebestes, de graça deveis dar. Nesses dias falamos tantas vezes das atitudes que devem caracterizar a vida do discípulo missionário, de um seminarista, futuro presbítero, discípulo missionário. E as palavras urgência, respeito e gentileza, tiradas da mensagem do Papa, fazem pensar com qual estilo devemos dar gratuitamente aquilo que recebemos. Então pedimos ao Senhor, no final dessa celebração, que Ele possa realmente nos ajudar a partir, a voltar para as nossas cidades animados, cheios de esperança e com este mandato no coração: ide e convidai a todos para o banquete. Ide e convidai a todos para o banquete, que ninguém seja excluído da nossa palavra, da nossa presença, do nosso testemunho, do nosso amor, aquele mesmo que nós recebemos do Senhor. E eu gostaria de terminar pedindo para o Padre Genilson e para o Padre Rafael, para entregarem, por favor, para os nossos bispos e para os Padres Jorge, um pequeno sinal das Pontifícias Obras Missionárias, uma nossa pasta do nosso trabalho, mas também dentro a campanha missionária, a novena missionária deste ano. Vocês sabem muito bem que nós das Pontifícias Obras animamos esta campanha missionária no Brasil, e fazer esse pequeno gesto entregando para formadores e para os pastores da nossa igreja, nós queremos confirmar essa nossa certeza de que caminhamos juntos, porque a nossa missão é única. Vamos dizer juntos: ide, convidai a todos para o banquete. Então vamos. Obrigada. Primeiro, quero agradecer. Quando chegou no Rio de Janeiro, após uma reunião em Brasília, Dom Catelã, fazendo a sugestão do Formísia ser no Rio de Janeiro, e o cardeal me chamando, para que pudéssemos realizar em nosso seminário. Então, tudo isso só foi possível por esse encontro de vocês, e para que pudéssemos, nesta manhã, estar agradecendo esta realização. É com imenso prazer e gratidão que dirijo a todos vocês
E agradeço profundamente a cada um participantes que tornaram este encontro possível e significativo. Sua presença e dedicação foram essenciais para o sucesso desse nosso encontro. Aos membros da equipe organizadora, peço perdão pela minha chatice de toda hora passar mensagem, chamando, perguntando, né? Mas ao mesmo tempo conhecendo um pouco mais de vocês. Não posso deixar de mencionar e agradecer também a todos aqueles que passaram. Tive a oportunidade de ver a primeira palestra, né? Na qual fiquei totalmente comovido, né, com o Padre Rafael, falando, né, sobre as grandes cidades. Então, enriqueceu muito, não só aqueles que participavam como seminaristas, mas creio que todos nós, sacerdotes, também. Também quero agradecer, na pessoa da irmã Regina, tudo aquilo que foi proporcionado para nós, né? Primeiro, agradecer pela irmã, que eu não sabia que existia tão próximo, né? E assim, pode ter certeza que vai ter sempre alguém aqui, mesmo que não esteja tão próximo, fisicamente, mas do seu coração rezando por todas as suas atividades, né? A igreja não é só feito daquilo que nós somos como físico, mas também como somos espiritualmente. E aí posso lembrar a figura de Tomé. Tomé, ao tocar nas chagas, tocava primeiramente na humanidade, porque era aquilo que ele olhava, mas ao sentir, sentia aquilo que era eterno, né? Então hoje possamos sentir aquilo, depois de todos esses dias reunidos, aquilo que é eterno e definitivo nas nossas vidas. Então, já tenho como a grande companheira da minha vida celestial, como diz Santa Teresinha. Muito obrigado pelo seu sim. Eu até escrevi, mas não consigo falar lendo, né? A vocês, muito mais do que voltar e dizer, caros seminaristas, irmãos seminaristas, não quero dizer isso. Eu digo para vocês, né, já vejo homens totalmente revestidos do sacerdote de Cristo. E que um dia, quando nos encontrarmos, possamos estar consagrando juntos o mesmo pão e o mesmo cálice. Que não foi simplesmente o encontro para que pudéssemos saber nomes, mas o encontro de pessoas que se revestem do mesmo objetivo, que é ir em busca da messe do Senhor. Que o próprio Cristo que nos chama, nos fortalece e nos, né, envia, possa ser esse Cristo que nos reúne ao redor do altar. Para finalizar, muitos vieram de ônibus, passaram pelos rochedos. Aqueles que vieram de dia, de avião, viram as ilhas, né? Ilha de Paquetá, né? Viram Ilha de Guaratiba e várias outras ilhas. Aqueles que vieram à noite perceberam os relevos e a iluminação, não é isso? Das nossas comunidades, que muitas das vezes parece um quadro e que não revelam, né, as suas dificuldades internas. Mas, de todas as formas, viram o Cristo Redentor. Que esse mesmo Cristo nos abençoe e nos proteja em nossa caminhada. Muito obrigado. Que das terras do Cristo Redentor levem a todas as suas comunidades, seminários, paróquia, diocese, nosso abraço. Creio que esse 13º Formise veio como que se juntar àquilo que vivemos na Jornada Mundial da Juventude aqui no Rio, que foi também todo um tema missionário, e agora para os seminaristas reanimar e reavivar ainda mais todo esse espírito missionário. Agradeço, já todos os agradecimentos já foram feitos, assino embaixo de todos eles, e peço que levem nosso abraço e nosso agradecimento a todas as suas comunidades
e também em suas dioceses e seus seminários, e dizer que realmente nós ficamos enriquecidos pela presença de todos vocês nesse momento tão importante que nós vivemos, tanto do Centenário de Reabertura do Seminário, como também do nosso segundo sínodo arquidiocesano sobre as missões. Espero que tenham passado aqui momentos importantes para as suas vidas de cristãos, de futuros sacerdotes, e possam levar no coração todo esse ardor missionário. Que essa bênção agora seja de envio para todos nós. Ide sem medo, servir, convidar a todos para o banquete e levar a todos a boa notícia, o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Deus, que é nosso Pai, nos reuniu hoje para celebrar a festa de São Bento, vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo Senhor, que manifestou em São Bento a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunha do seu Evangelho. O Espírito Santo, que em São Bento nos ofereceu um sinal da caridade divina, vos torne capaz de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo, dê sobre vós e permaneça sempre. Amém. Ide sem medo evangelizar, que o Senhor vos acompanhe.